pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de Ciência da Computação. Essa é a nossa primeira aula do terceiro trimestre, certo? Trimestre que finalmente nós vamos pegar desde o começo. O que nós vamos fazer a partir de hoje, certo? Consigo sim, Emanuele. Se você quiser mandar um e-mail para mim, Emanuele, eu te respondo, tá? O que nós vamos ver a partir de hoje, então, pessoal? Nós vamos começar a botar a mão na prática, tá? A gente viu um pouco de teoria, o que é um algoritmo, como é que você desenha um fluxograma dele, certo? Nós vamos começar a escrever, de fato, código a partir de agora, tá? Antes de a gente fazer isso, pessoal, tem um aviso. Durante essa semana, ou no mais tardar semana que vem, certo? A coordenadora aqui da Escola Estúdio, certo? Onde eu fico remoto, ela vai entrar em sala com vocês para falar sobre um formulário, tá? Que vocês têm que preencher, um formulário avaliativo sobre minha pessoa, sobre o professor Boldrini, sobre a estrutura da escola, tá? É um formulário anônimo. Este formulário eu já postei o link para vocês, inclusive, no mural, se você quiser se adiantar. Tá? Ele é bem tranquilo ali, por favor, responda. Você pode responder com tranquilidade, porque você não é coletado teu e-mail, teu nome, nada disso. Totalmente anônimo. Dito isto, meus caros, vamos para a nossa aula, para o nosso conteúdo. Muito bem. Nós vamos começar a escrever código, e para escrever código, nós vamos utilizar uma linguagem chamada Python. O que é Python e por que nós vamos utilizar de Python? Para começo de conversa, Python não é a linguagem mais popular para você escrever jogos, para você programar jogos. Você pode, obviamente, fazer jogos em Python, existem jogos em Python, tá? Mas ela não é tão comum. Professor, mas o curso ele é de desenvolvimento de jogos digitais. Por que nós vamos ver Python, então? Porque é a linguagem mais simples que tem para nós iniciantes e para o pouco tempo que nos resta, tá? E, embora não seja tão comum para jogos, você pode, obviamente, utilizar, Python é a linguagem mais popular do mundo, você pode aplicar ela não somente a jogos, mas a desenvolvimento de sistemas como um todo. Bom dia, Maria. Você pode aplicar a desenvolvimento de sistemas como um todo, tá? Que é um universo muito maior do que jogos. Jogos é um universo grande, é um universo que vale bilhões e bilhões de dólares. Sistemas é um universo muitíssimo maior, certo? Temos empresas literalmente trilionárias que trabalham com isso. Python, então, ela é uma linguagem de programação considerada de alto nível. Ora, vamos decompor isso. Como assim uma linguagem de programação de alto nível? Para começar a conversa, o que é uma linguagem de programação? Uma linguagem de programação, pessoal, é uma forma de nós comandarmos o nosso computador, certo? De eu ordenar o computador a fazer alguma coisa. Computador, faça isto, faça aquilo, crie este arquivo, faça esse cálculo, certo? Exiba isto na tela, toque este som, tá? Uma forma de nós comandarmos ele, então. Preciso fazer duas provas que eu não fiz. Muito bem, Maria. Vocês que, por qualquer motivo, não tenham nota até o momento, eu vou liberar para vocês as avaliações e recuperações, tá? Já está liberado para vocês de ciência da computação lá no sala de aula. E nós temos ainda fundamentos. Deixa eu ver se está liberado fundamentos. Fundamentos está liberada a recuperação também, tá? Faça para mim, então, a recuperação dos dois. Das duas matérias. Bom dia, Maria Eduarda. Maria Isabelle, então, você tem as duas provas lá no sala de aula, tá? Se você tiver algum problema para achar, me diga. Muito bem.
Linguagem de programação, então, é uma forma de nós darmos comandos para o computador, certo? Faça isso, faça aquilo, né? Age dessa forma, calcule tal coisa. Isso é de boas. Mas ela é considerada a linguagem de programação de alto nível. Como assim alto nível? O que quer dizer de alto nível? Mando sim, Maria. Vamos facilitar. Pá, 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 pá. Ciência da computação. E vamos mandar aqui o outro de fundamentos. Tá aí os dois links. Tá fixado esse cara. Diga lá, Vitor. Tá com a mão levantada. Não foi sem querer? Tranquilo. Boa sorte, Maria. Qualquer coisa me chame, tá? De qualquer coisa a gente conversa depois. Muito bem. Python é uma linguagem de programação de alto nível. O que significa ser de alto nível? Uma linguagem de alto nível é uma linguagem mais próxima da linguagem humana, como nós, seres humanos, nos comunicamos, nos conversamos, certo? Um inglês, um português, o que for, tá? Isso é uma linguagem de alto nível. Uma linguagem de baixo nível, porque se existe alto nível faz sentido que exista um baixo nível. Linguagens de baixo nível são linguagens mais próximas do que a máquina entende, do que o computador entende. E o que o computador entende no final das contas? Entende zeros e uns, certo? Entende se está passando corrente elétrica ou não está passando corrente elétrica. Já fez, Vitor? Beleza. Esses links de recuperação, pessoal, é para quem está com zero, certo? Para quem acabou não fazendo nenhuma prova ou recuperação, tá? Se você já fez, se você já entregou, se você tem nota, você está tranquilo. Presta atenção na aula, certo? Se você não tem nota em alguma das nossas duas matérias, por favor, façam essa recuperação, uma ou outra. Quer dizer alguma coisa, Matheus? Diga lá. Eu já fiz as atividades, estou sem nota em fundamentos. Vamos dar uma olhada. Notas. Matheus Assunção. Você está com nota? Aliás, boa pergunta, você não está com nota. O que aconteceu? Vamos dar uma olhada. Assunção Santos. Você não tem nota na avaliação 1, você não entregou. Vamos ver na recuperação. Ah, é que você entregou depois. Agora sim. Eu vou passar para o professor Boldrini, tá? Porque a tua entrega ela acabou sendo depois, ou não importou, ou a sala dela é meio bugada, tá? E eu vou atualizar, daí eu passo para ele. Quem não tem nota, por favor, faça agora, certo? No final dessa aula, eu passo daí corrigido. Muito bem. Voltando então ao assunto, meus caros.
Linguagens de alto nível próximas da linguagem humana, linguagens de baixo nível próximo da linguagem que a máquina entende, e a máquina entende zeros e uns, se está passando corrente elétrica ou não. Python é uma linguagem de alto nível, ela é fácil de ler e de escrever, certo? Ela é simples, ela é ideal para nós iniciantes, certo? Que somos todos aqui. Ah, professor, se Python é uma linguagem de alto nível que é fácil de ler e de escrever, por que que alguém escreveria código em uma linguagem de baixo nível, certo? Que é mais difícil de ler e de escrever? Alguém chuta o porquê? Alguém tem alguma ideia assim, tipo, consegue pensar no porquê que alguém escreveria código numa linguagem que é mais difícil de escrever? Qual que é a vantagem, certo? Por que eu não faço tudo no mais fácil? Alguém se arrisca? Alguém tem alguma ideia, assim, uma sugestão? O que vocês me dizem? O porquê de escrever código mais trabalho? Sim, mas de fato é mais trabalho escrever em baixo nível, certo? É mais trabalhoso, é mais difícil de ler, é mais difícil de escrever código. Mas por que que alguém usaria isso então? Por que que alguém se daria mais trabalho? Tem que ter uma vantagem aí, né? E tem. Quero saber se alguém arrisca qual que seria esta vantagem. A aula vai até 11h40. Tá. A vantagem de você escrever código em baixo nível, certo? Em linguagens de baixo nível é qual? O código ele roda muito mais rápido, certo? O caminho que o teu código ele vai ter que fazer para se transformar em zeros e uns é menor, certo? Códigos de alto nível, linguagens de alto nível, para se transformar em zeros e uns, certo? A transformação que ele tem que fazer é maior, certo? Ele tem que fazer mais transformações até chegar aqui. Você escrevendo linguagens de baixo nível, você está mais próximo da máquina, você está mais próximo da CPU, certo? O código, então, ele é muito mais performático. Ah, professor, mas isso não é um problema? Linguagens de alto nível não são tão performáticas, não rodam tão rápido, certo? Um código que faz a mesma coisa, escrito, por exemplo, em Python e escrito em Assembly, Assembly vai rodar, se duvidar, milhões de vezes mais rápido, certo? Pô, professor, mas isso é problemático, né? Hoje em dia, nem tanto, pessoal. Hoje em dia, os nossos códigos, eles rodam aonde? Em servidores, em computadores, na nuvem de outras empresas, certo? Se você precisa de mais velocidade, de mais processamento, você compra mais processamento. Ah, eu vou comprar mais processamento, vou comprar mais memória, certo? Para minha aplicação, porque ela está lenta. O que você não compra hoje em dia, e você nunca compra? O tempo do desenvolvedor, certo? Que é o mais caro, tá? Você pagar o desenvolvedor para produzir o código. Para você escrever um código que faz a mesma função em Python e Assembly, vai levar muitíssimo mais tempo para escrever em Assembly, certo? Esse é o motivo, então, de a gente trabalhar com Python, certo? Embora seja mais lento o código na hora de executar, na hora de escrever é mais rápido, certo? Você não perde tanto tempo escrevendo o código em si. Obviamente, nós vamos ainda assim prezar pela velocidade. Python por si só já é lento. A gente vai tentar fazer o nosso código da melhor forma possível, tá? Muito bem. Mas também é mais rápido escrever um código maior só com poucos algoritmos.
Sim, se você for escrever o mesmo código em Assembly ou em Python, o tempo que você vai levar para escrever em Python vai ser muito mais rápido. Tá? O tempo do desenvolvedor. Muito bem. Isso é Python. Mas aonde que nós podemos aplicar Python? Tá, eu vou aprender esse negócio, mas para que eu posso utilizar? Você pode utilizar para desenvolvimento de jogos, embora não seja tão comum, certo? Mas Python, hoje em dia, é a linguagem mais utilizada do mundo, mais popular que existe. E existe uma série de áreas que você pode aplicar. Por exemplo, em inteligência artificial, certo? Inteligência artificial é a área do momento, a área que está na moda, certo? Para você ter ideia, o pessoal do ChatGPT, certo? O pessoal do Gemini, do Claude, daqueles chats IA que vocês conhecem, eu posso te garantir com 100% de certeza que existe código Python rodando por detrás dele. Tá? E existe muito código Python rodando por detrás de um ChatGPT. Certo? Por que eles usam Python para escrever códigos de inteligência artificial? Porque o pessoal que está na ponta da faca, que está empurrando o limite, está desenvolvendo ali, né, ao máximo, eles não são programadores. O pessoal que trabalha com inteligência artificial de ponta são pesquisadores, certo? E um pesquisador não é um programador. O pesquisador não necessariamente sabe escrever código. Eles utilizam Python porque Python é extremamente simples de utilizar. Qualquer um consegue escrever código Python. Tá? E existe uma série de ferramentas, uma série de códigos prontos em Python que você pode utilizar para facilitar a criação da sua aplicação de inteligência artificial, por exemplo. Por exemplo, esse primeiro cara chamado PyTorch. O PyTorch, assim como todos esses outros nomes que estão aqui na tela, eles são bibliotecas ou frameworks. O que é uma biblioteca, um framework? É um conjunto de código, certo? Que está disponível para você de forma gratuita, de forma aberta. Você pode ver este código, você pode utilizar este código, adaptar este código para a sua aplicação. Você não precisa desenvolver do zero, não precisa começar com uma tela em branco, certo? Não precisa reinventar a roda. Alguém já teve a mesma dificuldade que você teve, alguém já criou uma solução e alguém já disponibilizou essa solução na internet para você usar de graça. Vamos utilizar então dessas ferramentas. Esse primeiro cara, PyTorch, para você ter uma ideia, quem que utiliza PyTorch de forma profissional, quem que contribui com código para PyTorch? Empresas como Nvidia, como Intel, Microsoft, Google, Apple, tá? Empresas que valem literalmente trilhões de dólares, certo? Gente graúda utiliza esse cara profissionalmente. E você pode utilizar também, certo? Está disponível de graça. Qualquer um pode usar. Existem outras bibliotecas, outras frameworks para trabalhar com inteligência artificial, existe. Existe um cara chamado TensorFlow, por exemplo, que foi criado pelo Google. Existe um cara chamado Scikit-learn. Tá? Tudo isso utilizando de Python. Existem outras áreas para trabalhar, claro. A área de análise de dados, por exemplo, para facilitar a tomada de decisões. Existem bibliotecas como NumPy, Pandas, Polars, Matplotlib, Plot, SciPy. A minha área, que é desenvolvimento web, também é possível fazer com Python. Existem frameworks como Django, Flask, CherryPy, FastAPI. Né? Parte de automação também é possível. Como assim automação? Eu vou automatizar um processo. A gente pensa em automação, principalmente automação web. Como assim automação web?
Ah, você quer extrair informações de um site de forma sistemática. Certa vez eu trabalhei numa empresa de biotecnologia, certo? Onde a gente precisava copiar cadeias de DNA de um site japonês. E como que o pessoal estava fazendo? Eles iam no site, acessavam um link, copiavam a informação que queria daquele link, colava num arquivo de texto e salvava. Voltava, ia para o próximo link, copiava a informação de lá, colocava no arquivo, salvava. Ia fazendo isso. A questão é que tinha dezenas de milhares, centenas de milhares de cadeias de DNA, centenas de milhares de links. E eles estavam fazendo tudo na mão. Eles iam levar semanas para fazer isto. O que eu fiz? Eu criei um código em Python, utilizando esse cara, Beautiful Soup, certo? Que ele fazia exatamente este processo de forma automática. Você não precisava fazer na mão, não precisava ser um estagiário lá abrindo cada link, recortando informação e colando. Não. O código fazia isso. E algo que eles levariam semanas para terminar, eu fiz em horas, certo? O código em si deve ter feito em menos de 2 horas. Levou mais tempo para o programa rodar, certo? Porque eu não queria mandar tanta requisição para o site. Não queria destruir o site, certo? Isso é um exemplo de automação, então, tá? E por fim, existe ainda uma última área, que eu acho que é interessante, que é a área da internet das coisas. A internet das coisas são aqueles aparelhos inteligentes que se conectam na internet, certo? Que você consegue controlar pelo celular. Por exemplo, uma lâmpada, né? Ah, eu tenho uma lâmpada que eu consigo mudar a cor com o meu celular, certo? Ah, eu tenho um ar-condicionado que eu consigo controlar ele pelo celular e esse tipo de coisa. Você consegue integrar esses dispositivos. Criar, por exemplo, uma rotina. Ah, todo dia ao amanhecer, abra a cortina, porque ela é automatizada também, ela é inteligente, ligue a cafeteira, comece a acender a luz. E Alexa, toque Despacito, certo? Você consegue criar uma rotina dessa utilizando de Python com esse cara chamado Home Assistant. Outro cara interessante é este MicroPython. MicroPython, ela é uma plaquinha desse tamanho assim, extremamente barata, que você consegue utilizar para controlar dispositivos, para programar dispositivos. Eu tinha um projeto, por exemplo, de um vaso inteligente, um vaso de planta inteligente. Tá? Tinha o vaso de planta em si, certo? Em volta do vaso, ele tinha uma segunda camada que tinha um reservatório d'água, certo? Tudo impresso em 3D. Dentro do reservatório tem uma bomba que tem um cano que leva para o topo do vaso. E no vaso em si tem um sensor de umidade na terra. E a cada minuto, a cada 5 minutos que for, ele lê a umidade da terra. E se a umidade baixar de um certo nível, ele manda um comando para a placa que vai ligar a bomba, vai ligar um relay na bomba, e vai bombear água até que a umidade chegue até outro nível, suba até tantos por cento. E tudo isso feito com Python. Eu não desenvolvi esse projeto porque o sensor de umidade ele variava muito de um sensor para outro, tá? Do mesmo modelo, tudo. Então, não era confiável bastante. Mas era uma ideia, certo? Quase foi para frente. Então, esses são exemplos de áreas onde nós podemos utilizar Python. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Faz sentido? Não faz? Alguma questão? Algum comentário? O que vocês me dizem? Estamos de buenas? Não estamos de buenas? Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, não esperem eu perguntar, tá? Por favor, me falem.
Muito bem. Se não temos dúvidas, vamos em frente. Legal. Já sabemos o que é Python, já sabemos aonde que nós podemos utilizar Python. Vamos, de fato, começar a escrever Python. Para isso, nós precisamos configurar o nosso ambiente de trabalho. Para começo de conversa, nós precisamos de um sistema operacional, certo? Seja ele Linux, seja Windows, seja Mac. Vocês aí no laboratório utilizam de Linux, certo? Vocês, teoricamente, já têm tudo configurado. Ah, professor, mas por que você realçou o Linux, colocou em negrito o Linux? Roda melhor o código Python em Linux? Fosse há 3 anos atrás, eu diria que sim, certo? Que código Python roda melhor em Linux. Hoje em dia, não necessariamente, certo? Hoje em dia, eu não tenho visto mais problemas em rodar código no Windows. Ah, professor, mas por que está destacado ainda? Porque muitas vagas de emprego, pessoal, tá, cobram conhecimentos de Linux. Conhecimentos básicos de Linux. Tá? Ah, como usar o terminal para navegar entre pastas, criar pastas, remover, editar, coisas simples assim. Tá? Você em casa, se você tiver um computador, você pode usar o teu Windows mesmo, não tem necessidade de mudar. Tá? Precisamos ainda instalar o Python. Tá? Eu coloquei aqui pelo menos a versão 3.10, pode ser superior. Vocês, teoricamente, já têm o Python instalado nos PCs aí, não precisam fazer nada. E por fim, nós precisamos de um programa para escrever os nossos códigos. Nós vamos utilizar um cara chamado Visual Studio Code, o VS Code. Tá? E o VS Code nós vamos ter que configurar ele. Muito bem. Antes de a gente ver aqui sua questão de sistema operacional e tudo mais, fica uma dica extremamente importante para vocês, pessoal. Aí no laboratório de vocês, quando vocês vão logar, certo? Quando vocês vão ligar o Linux, ele pede e-mail e senha, certo? Pede login e senha, perdão. Eu consegui com o pessoal aí um login e senha que de um dia para o outro, teus arquivos ficam salvos. Por padrão, né? Você cria um arquivo num dia, no outro dia não está mais lá. Com este login e senha, você consegue manter um arquivo de um dia para o outro. E nós precisamos disso, a gente vai precisar disso, porque nós vamos ter uma pasta de projeto daqui até o final do ano. Tá? A gente vai trabalhar sempre em cima dela. O login e a senha estão lá no mural, certo? Login escola, senha escola. Por favor, comecem a utilizar isso nas máquinas. Tá? Muito bem. Vamos em frente. Para você instalar o Python no Linux, seriam esses comandos. Vocês já têm instalado, não precisam fazer nada. Para instalar o Python no Mac, você baixa pelo site, python.org. Para você instalar no Windows, você tem 2 opções. Você pode utilizar a Microsoft Store, ou você pode utilizar o site para instalar. Detalhe que se você utilizar o site, você tem que marcar esta opção durante a instalação. Não instale os dois ao mesmo tempo, vai dar problema. Ou instale um ou instale um outro. Para instalar o Visual Studio Code, no Linux ou no Mac você baixa pelo site, vocês já têm baixado teoricamente. No Windows também, ou pela loja ou pelo site. Muito bem. Eu preciso de um voluntário agora para compartilhar a tela, certo? Não é nada demais, pessoal. Eu só quero guiar vocês ali no Visual Studio Code para ver se está configurado certinho para vocês. Como é que tá? Quem que pode compartilhar a tela? Quem que se voluntaria? Eu preciso de vocês porque o meu computador aqui do estúdio ele é Windows, ele não é Linux. Alguém se voluntaria?
Não, mas voluntariar aos outros é sacanagem, né? Ué, você pode compartilhar a tela? Interessante. É objetivo. Muito bem. Na tela do Cauã aqui, certo? Lá no canto inferior esquerdo do menu iniciar, aquele ícone em branco lá embaixo, se você for no amarelo em desenvolvimento, vai ter ali Visual Studio Code. Clique e abre esse cara. Perfeito. E vai aparecer uma tela assim. Cauã, por favor, dê um Ctrl mais para mim, para dar zoom. Aí, perfeito. Muito bem. Se um de vocês tem uma pasta... Antes disso, vocês já utilizaram esse programa antes? Em sala de aula? Não? Muito bem, perfeito. Vamos dar uma olhada nele então. No Visual Studio Code de vocês, se por algum motivo tem algum documento aberto, alguma pasta, como no meu caso, o que você vai fazer? Você vai lá no menu lá em cima, certo? Vai em arquivo, perdão, você vai descer todo ele. No teu caso, Cauã, tira um zoom. É que teu menu fica encolhido ali. Dá um Ctrl menos. Aí. Vai em arquivo. E vai ter lá embaixo, fechar pasta. Clica em fechar pasta. E daí ele vai ir para um estado inicial. Muito bem. Cauã, por favor, do lado esquerdo ali, clica para mim nos quadradinhos. Esse cara aí. Tá. Não tá do jeito que eu queria. Faz o seguinte. Clica para mim na engrenagem, do lado esquerdo. Aí. Vai em perfil para mim. Põe o mouse em cima. Clica em Dev. Ótimo. Pessoal, por favor, reparem na tela do Cauã, certo? Eu quero que vocês cliquem no canto inferior esquerdo no ícone da engrenagem. Clica lá para mim. Você vai em perfil e você vai escolher a opção Dev, certo? Clica para mim em perfis, por favor, Cauã. Esse cara. Muito bem. Clica para mim em usar esse perfil como padrão para novas janelas. Perfeito. Desce para mim, quero ver se tem mais alguma opção interessante ali que a gente precisa ativar. Não tem nada? Muito bem. Ótimo. O de vocês, pessoal, tá igual ao do Cauã? Você conseguiu clicar em Dev, tem a opção Dev. O importante é que, quando você clica no ícone dos quadradinhos, ele tem que aparecer instalado, ele tem que aparecer aqui Python, pelo menos. Tá? Algum de vocês não está assim? Pode clicar até em reiniciar extensões, Cauã. Aí. Algum PC, alguém não está assim? Por favor, me falem, meus caros. Nós precisamos que todo mundo esteja com o mesmo ambiente de trabalho, certo? Com essas extensões instaladas. Tá todo mundo ok? Obrigado, Cauã. Pode parar de compartilhar, tá? Está todo mundo ok? Então, está todo mundo igual ao do Cauã, vamos em frente. Se alguém não está igual ao Cauã, por favor, me avisem. O que nós temos aqui, então, quando a gente abre o Visual Studio? Deixa eu fechar e abrir o meu de volta. Ele vai ter essa tela inicial, certo? O que nos interessa aqui é esta tela, essa coluna do lado esquerdo, onde temos esses ícones. Deixa eu até dar um zoom. Você vai ter aqui o ícone das duas folhinhas, o ícone da lupa, essas três bolinhas, o botão do play com insetozinhos, quadradinhos.
tá? Se você não tem esse último, não tem problema. Vamos clicar no primeiro ícone, as duas folhinhas. Ele tem que aparecer da seguinte forma para você, certo? Tem que ter uma opção abrir pasta. Se o teu não está assim, se o teu já tem uma pasta aberta, o que você faz? Novamente, lá em cima no menu Arquivo, você vai em Fechar pasta. Quando você clica no ícone das duas folhinhas, tem que estar Abrir pasta. Muito bem. Vamos abrir uma pasta. Que pasta que nós vamos abrir? Nós vamos, na verdade, criar uma nova pasta. Perdão, Cauã, você compartilha de volta a tela? Vamos mostrar como é que a gente cria aqui. Se você puder compartilhar de volta a tela, Cauã, eu agradeço. Ou se outra pessoa qualquer puder compartilhar a tela, eu agradeço também. Alguém? Algum voluntário? Eu preciso de alguém, pessoal, para mostrar para vocês aqui. Porque o de vocês, nessa parte aqui, é diferente do meu, tá? Porque vocês estão no Linux. Aí, perfeito, Cauã. Muito bem. Vamos lá no VS Code, então. Pode fechar aquele... Isso, perfeito. Clica no ícone das duas folhinhas para mim. Lá no canto esquerdo. Superior esquerdo. Nesta barra. O primeiro ícone. As duas folhinhas. Esse cara. Que é o explorador. Nós vamos clicar em Abrir pasta. E nós vamos criar uma pasta nova para o nosso projeto. Vamos criar essa pasta em Documentos. Documentos. Do lado direito tem lá um botão, uma pastinha com mais. Clica na pastinha. Nós vamos dar um nome para ela. Chame ela de série sublinhado Python. Repare, não coloque espaço no nome da pasta, vai dar problema. Não escreva somente Python, vai dar problema também. Série Python, como está no chat. Escreve para mim, por favor, então, Cauã. Série sublinhado Python. E dá um criar. Muito bem, pessoal. Então, por causa do raio da falta de luz, a gente vai continuar na próxima aula, certo? Montando o nosso ambiente de trabalho para que a gente possa, então, de fato, começar a escrever os nossos primeiros códigos. E fica por aqui, a gente se vê amanhã, presencialmente. Até mais.